Falta ética grave, todo e qualquer tipo de constrangimento exercido sobre os médicos para forçá-los ao descumprimento desta resolução ou de qualquer outro preceito ético legal. Então, vejam que o nosso Conselho Federal de Medicina, após alerta, ficou preocupado com o excesso de informações. Eu acho muito procedente, porque há abuso, sim, e me preocupa a discriminação genética que decorre desse cruzamento de dados, tanto para seguros de saúde como para seguros também, seguro de vida, até para seguro de veículo. Cruzamento de dados e também para admissão em empregos. Há um projeto de lei no Congresso Nacional que veda a discriminação genética. E isso é muito sério. E advém do quê? Do cruzamento de dados. No futuro, os candidatos a emprego poderão ser discriminados pelo histórico de suas doenças, que empregador vai querer a pessoa propensa a doença tal que vai gerar falta de serviço, internação, etc. e tal. É uma preocupação que vem da Europa há muito tempo. A discriminação genética que, no meu modo de ver, fere o princípio constitucional da igualdade. Então, acho que é muito sério esse cruzamento de dados de pacientes. Também acho que a palavra consentimento informado, tratando dessa área de saúde, é mais ou menos ineficaz, porque consentimento informado, o nome está dizendo, requer que a pessoa que dê consentimento para que seu dado seja informatizado em qualquer área, seja devidamente esclarecido. E será que o foi? Quem pede para entrar num banco de dados, será que colocou todos os óbices? Acho que não. Basta ver que um paciente que vai ser internado no hospital manifesta o meu consentimento livre e informado, um calhamaço de documentos para o paciente responder na véspera do minuto que ele vai ser internado. Não é consentimento informado. Na área de reprodução humana assistida, também tem consentimento informado, só que médicos não vão dar as informações jurídicas que o paciente necessita. Ele vai dizer, por exemplo, que quem doa sêmen no futuro pode ser acionado para conhecimento da identidade genética, ao conhecimento das origens. Não vai dizer, porque não vai ter mais doação de sêmen. Vai dizer que agora tem um acórdão recentíssimo do ministro Luiz Fux, que estranhamente está dando a paternidade também para o pai que só doou o sêmen. Eu sou absolutamente contrária à tese desse voto. Porque conhecer as origens que vêm de direito europeu, vem do direito sueco e vem da lei fundamental alemã, é só para a pessoa conhecer a origem, não é para estabelecer a paternidade. Bom, esse não é o nosso tema de hoje, é um tema apaixonante, mas é só para dizer que consentimento informado não existe. E vocês verão, nesse projeto de lei, por exemplo, e também nas convenções europeias, na diretiva, sempre se fala em consentimento informado. Todas as leis de saúde falam em consentimento informado. Será que é informado mesmo? E será que o consumidor, quando autoriza a colocação até de dados sensíveis, que é possível, serem armazenados desde que haja consentimento informado, será que ele vai ser informado do perigo da troca de dados, de intercâmbio? Eu duvido muito. Antes de falar de um assunto também que interessa ao nosso tema, eu gostaria de dizer para os senhores verificarem o projeto de lei que está
ainda no Congresso Nacional, que foi esse de 2016, e eu gostaria que vocês verificassem o proposto Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, está no artigo 54 do projeto de lei, com 15 representantes titulares e seus suplentes. Então, 7 do Poder Executivo Federal, 1 indicado pelo Congresso Nacional, 1 pelo Conselho Nacional de Justiça, outro pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 1 pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, 1 representante da sociedade civil, só 1 representante da academia e 2 representantes do setor privado, pode ser de empresa, e não necessariamente será de consumidores. Deveria ter aqui representantes dos consumidores, nada. Isso aqui é omisso. Então, talvez fosse a hora de os órgãos de defesa do consumidor se manifestarem, porque o perigo de órgão fiscalizador, que é bom, é ter muita gente do poder público. Nós queremos também ouvir os consumidores, queremos ouvir a parte mais fraca. Queremos estar presentes também nesses órgãos. Todos os países têm. A França, por exemplo, tem uma boa Comissão Nacional de Informática e das Liberdades, que é uma autoridade independente, composta por 17 membros, entre as quais 5 figuras públicas, uma indicada pelo Senado, outro pela Câmara, 3 pelo Executivo, mas figuras públicas não do poder público. Então, tem também na Itália. Vamos pensar em fazer uma composição híbrida, ouvindo também os consumidores. O projeto de lei, como eu disse, é bem intencionado, tem alguns problemas. Acho que a parte de proteção de crianças não está bem alinhavada. Só se diz no seu melhor interesse. Melhor interesse é um tema vago, é um conceito indeterminado. Melhor interesse é super importante, está em qualquer lei que discipline direito de criança e adolescente. Está, inclusive, no nosso Código Civil. Mas precisa ter o consentimento dos pais ou responsáveis, e seria melhor prever mais em favor de criança e adolescente. Eu li com muita atenção o projeto de lei, que é enorme. Claro que tenho muito ainda a descobrir nesse projeto, mas para mim não ficou claro que não poderá haver a comercialização de dados pessoais. Para mim não ficou claro. Pode ser que esteja implícito, mas eu acharia que deveria estar numa regra expressa, porque o que é demais não prejudica, principalmente num ponto nevrálgico. É proibida a comercialização de dados pessoais. Dados sensíveis não é nem para entrar. E dados pessoais é proibida a comercialização, porque senão nós vamos continuar sendo um número. Nós vamos continuar a dar lucro para as empresas que nos vendem como mercadoria. Eu me sinto uma mercadoria. Vocês podem fazer o teste. O meu nome ficou errado nessa empresa. Essa empresa de revista de grande circulação ficou errado, que eles erraram. E agora eu recebo tanta publicidade. São eles que estão me vendendo. Vocês podem ver. Recebemos uma mala direta indesejada. E eu quero também fazer aqui uma menção ao nosso querido professor já falecido, o professor Antônio Luiz Chaves de Camargo, que foi professor de Direito Penal, professor titular da Faculdade de Direito da USP, foi desembargador, e foi um dos primeiros trabalhos que eu li, que ele apresentou num congresso dos tribunais de alçada do Brasil, antes da unificação. E ele já estava preocupadíssimo com as listas e com a possibilidade de se pedir a exclusão das listas, porque é uma consideração da pessoa como mercadoria. Então, os pioneiros,
Chaves de Camargo falou da parte penal, professor José Afonso da Silva, a quem eu rendo minhas homenagens. Tem também um trabalho interessante do nosso ex-procurador-geral do Estado, nos deu, que hoje é presidente da nossa associação. Ele e a colega Rosoléia Folgosi escreveram sobre habeas data e se louvaram na obra do Firmin Morales Prates, que é uma obra referencial. Eu, então, quero aludir a um problema atualíssimo que tem a ver com cruzamento de dados. É o direito ao esquecimento, que é um tema que tangencia o nosso tema de hoje. Vai haver uma audiência pública no dia 12 de junho, que foi convocada pelo ministro Toffoli, e quem quiser participar pode, e que vai discutir quais são os limites do direito ao esquecimento. E este tema tem a ver com cruzamento de dados, que tem a ver com o devassamento da vida privada ad eternum. Não é fácil se retirar da internet informações pessoais. Tem-se que entrar com ação judicial, com um amplo contraditório. Há decisões desfavoráveis sob o manto da direito à informação. Mas direito à informação do quê? Invadindo a privacidade da pessoa? Será que o direito deve prestigiar essa curiosidade mórbida, curiosidade nem um pouco elogiável de saber da vida alheia, de assuntos que em nada engrandecem a pessoa? Direito à informação não é absoluto, nem liberdade de expressão é absoluta. O Supremo Tribunal Federal já deu decisões em prol da liberdade de expressão, que é a DIN do humor, daqueles humoristas da Rede Globo, do Cacete Planeta, que se insurgiram contra a lei eleitoral, que os engessava de uma maneira que não ia sobrar nada. Deu favorável a eles, procedência, e deu favorável ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque era um habeas corpus, que foi impetrado por um escritor. É o caso Elvander, que se insurgia contra a proibição de circulação de uma obra dele que era sobre judeus, sobre o Holocausto, e um caso muito emblemático que despertou a reação da comunidade judaica. Professor querido Celso Laffer esteve, professor Miguel Reale Júnior também esteve, e para discutir exatamente isso. A liberdade de expressão é absoluta? Não é. Nem no caso das biografias, é a DIN 4815, não ficou decidido que liberdade de expressão é absoluta e que há responsabilidade civil, sim, quando há dano para a pessoa biografada, e não afastou a tutela preventiva. Então, acho que a decisão foi boa. O direito ao esquecimento, então, é um tema atualíssimo que advém do cruzamento de dados. Ele foi provocado na ação movida por herdeiros da vítima, Aida Cury, eu posso dizer, porque o nome está na ação, não é segredo de justiça, cujo caso, que aconteceu há muitos anos no Rio de Janeiro, foi reproduzido no programa Linha Direta da rede de televisão, e a família se sentiu humilhada e também sentiu que houve uma invasão à privacidade da vítima, já morta há uns 40 anos, mas revivido o assunto, revive-se a privacidade do morto e da família. Morto tem direito de personalidade. Isso ficou claríssimo pelo nosso Código Civil, que já era claro na doutrina em outras leis. Então, cruzamento de dados de pessoas mortas tem o mesmo valor, a mesma legitimidade para ser invocado quanto a pessoas vivas. Então, senhores, vejam quanto desdobramento tem a proteção de dados pessoais. Um tema chama o outro.
discriminação genética, direito ao esquecimento, o direito de pedir exclusão de dados sensíveis, tudo isso em proteção da pessoa. A proteção de dados pessoais, no meu modo de ver, é uma vertente do direito à intimidade, que é direito da personalidade, mas quem quiser entender de outra forma, isto não afeta em nada a essência do direito, que é direito de personalidade. E como direito de personalidade é inalienável, incessível e impenhorável. Nós não temos lei especial, devemos ter, acho que tem que ser aprimorada e mais discutida, mas nós temos um amparo razoável e eficaz se nós quisermos defender a privacidade e quisermos nos opor ao cruzamento de dados, seja na internet ou fora da internet. E curiosamente, o que se entende perfeitamente, no campo de dados de pacientes, informou-me um mantenedor de hospital que é muito caro ter cruzamento eletrônico de todos os dados, então mais ou menos só 20% dos hospitais têm. O que para o paciente é bom. É bom no sentido de que os dados serão preservados, porque ter cruzamento de dados não informatizados é mais difícil. Mas, por outro lado, também se fosse adequadamente administrado, poderia significar um bem para o paciente. Esta pessoa que eu consultei fez estágio nos Estados Unidos e me disse que existe cruzamento de dados, mas ele, como pesquisador, não pôde acessar nada. Foi lá também para aprender, não pôde acessar porque o sigilo é absoluto, mas é explicado educadamente porque não se dá acesso nem ao pesquisador, que não é o médico. Então, fica aqui a minha preocupação com dados de paciente e com a minha preocupação com a discriminação genética. Discriminação genética para emprego, para ingresso em seguro-saúde, em seguro de vida também. No futuro, se pedirem o nosso mapa genético, que tem que ser proibido, fere o direito à igualdade, muitos não terão empregos e muitos não conseguirão fazer nenhum seguro. Essa é uma realidade brasileira também, tanto que existe um projeto de lei. Eu espero que ele prossiga. Bem, senhores, eu agradeço a atenção, me coloco à disposição de algumas perguntas, se houver, mas é claro, evidente que num tema tão complexo e tão árduo, nem sempre nós teremos respostas prontas. Eu que trabalho com bioética, estou acostumada a enfrentar temas que não têm respostas prontas. Nós da área de bioética sabemos que esses temas árduos não têm respostas prontas, mas nós podemos meditar, ter uma intenção de diretriz de resposta. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora. Então, vamos abrir para perguntas. Aqueles que quiserem fazer perguntas, está aberto. Não vou propriamente fazer perguntas, mas eu gostaria de fazer alguns comentários da questão que o professor Danilo comentou, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Me parece que é interessante a questão da informação, né, da preocupação com a informação, o consentimento, né, da pessoa que está sendo submetida à coleta, ao armazenamento e ao tratamento de dados. Mas, assim como a professora, me parece que o projeto, no que tange ao aspecto de comercialização desses dados, carece ainda de algumas alterações, algumas correções, talvez, de rumo. E aí também externo também a mesma preocupação que o professor Danilo e a professora Silmara em relação à não existência no projeto de um órgão ou de fiscalização, enfim, que parece
essencial, como é nos outros países, né, que tem um efetivo sistema de proteção de dados pessoais. Esse órgão me parece que seria importante. Em relação à legislação que a gente tem, mas que não é propriamente de proteção de dados, mas trata em algumas coisas da proteção, que é o Marco Civil, mesmo que parcamente, me preocupa, assim como a professora Silmara, a questão da responsabilidade civil. Acho que a escolha não foi exatamente, acho que, adequada, dada a dinâmica, né, da internet e a necessidade. Seria mais apropriado, me parece, realmente o Notes and Notes ou o Notes and Takedown, em termos de responsabilidade civil. O Marco Civil coloca em relação apenas nos casos de nudez, sexuais, e me parece que a solução mais adequada não seria essa. Você exigir uma ação judicial para o tempo que isso demanda para você retirar o conteúdo, não me parece. Pelo menos eu acho que em relação ao direito ao autor isso não foi regulado, ainda bem que não. O tema é amplo, né, bastante amplo. Tem aí a questão do comércio eletrônico, as questões que a gente poderia colocar, mas acho que, assim, bem sinteticamente, acho que são algumas preocupações que eu vejo aí, tanto no projeto e na legislação, que é a legislação projetada, quanto na legislação existente, que é o Marco Civil. Enfim, são mais essas considerações que eu teria, e agradeço a professora, se a professora quiser comentar alguma coisa, mas... Agradeço as observações do Dr. Rodrigo, e eu lamento muito que o Marco Civil da Internet tenha judicializado a questão de reclamações, violações de direitos que poderiam ser facilmente resolvidas administrativamente, porque o Notice and Takedown, notificar e retirar, foi usado com muita eficiência. Não significa que está proibido, mas significa que somente será responsabilizado o provedor de aplicações de internet, que é o provedor de conteúdo, se houver uma ordem judicial específica para retirada. E direitos da personalidade são irreparáveis. Vocês imaginem violação de intimidade na internet. Entra com a ação, não conseguimos liminar, não se consegue liminar, não se consegue tutela antecipada, e fica aquela violação no sistema, no ar. Qual vai ser a utilidade de uma sentença tardia? Nenhuma. Eu lamento também que liberdade de expressão esteja sendo mal usada. A palavra liberdade de expressão e censura virou panaceia para todos os males. Estão usando censura para tudo, quando a censura é uma intervenção estatal, que agora não existe mais, felizmente, e se usa a censura para que se abra como um cheque em branco essa manifestação de pensamento, mas sem se esquecer da pessoa que está sendo retratada, biografada, que está sendo que é objeto da questão, que é a vítima, que é o lesado. Então, no assunto das biografias, eu tive a oportunidade de participar da audiência pública. Eu fui à audiência para enfatizar a responsabilidade civil, porque a petição previa que não haveria indenização, salvo em casos excepcionais, e tudo se resolveria em indenização. Ora, direito da personalidade violado não tem indenização que compense a vítima. Primeiro, nunca repara, só compensa. Quem tem intimidade violada não quer reparação, não quer dinheiro. Quer que se pare esta ofensa. E é por isso que eu sou a favor
do direito ao esquecimento em casos especiais, porque o direito ao esquecimento não afasta o pedido de certidão aos poderes públicos. Quem quiser saber se fulano sofreu uma ação penal, pode saber, tira certidões, mas não precisa ficar na internet. Eu lembro que na academia onde eu vivo, é muito comum a imputação de plágio. E nem sempre a pessoa cometeu plágio. Tudo foi esclarecido, não foi plágio, foi falta de aspas aqui, não houve apropriação da essência da obra alheia, mas todas as notícias continuam. E aqui a vítima se sente lesada para o resto da vida. Então, eu sou favorável, sim, a que haja o acolhimento do direito ao esquecimento, com alguns limites que podem ser vistos no caso concreto, mas não acho que tudo seja direito à informação. O direito à informação, às vezes, está socorrendo uma mera bisbilhotagem e não uma informação séria, como se espera. Então, enfatizo que eu lamento a judicialização dos conflitos pelo Marco Civil da Internet, sob a desculpa de liberdade de expressão e a censura, então não se admite mais como apto a responsabilizar o provedor que haja notice and takedown. E com isso, a liberdade de expressão prevalece aqui e a vítima fica desamparada. Seria melhor retirar o conteúdo, submeta-se ao Poder Judiciário e, se achar que é viável, volte o conteúdo para o ar. Mas o contrário é irreparável. Não há como reparar o dano para a vítima. E, lamentavelmente, nós que trabalhamos no contencioso, e que se não trabalhamos, somos consultores, nós não desconhecemos o rumo da desjudicialização por vários meios. Pela conciliação, pela arbitragem, pela mediação. Por que o que estava dando certo, agora, num retrocesso, se empurrou para a judicialização? Então, vejam, o artigo 19 é lamentável. E talvez fosse melhor se pensar em responsabilidade objetiva, inclusive nesse anteprojeto de lei de dados pessoais, porque só tem um artigo que fala em responsabilidade objetiva naquele caso, mas depois é omisso. Então tem que ficar claro, em ofensa à violação de dados pessoais, quando se extrapolou a finalidade do uso, ou quando não houve consentimento, eu acho que deveria ser responsabilidade objetiva. Porque aí não se indaga da culpa, se indaga só do nexo causal entre o fato e o dano. E a responsabilidade objetiva, que hoje está até como cláusula geral no 927, parágrafo único, é uma tendência da legislação de todo mundo, porque se quer prestigiar a vítima, o lesado, e não a empresa exploradora. O 927, parágrafo único, é muito interessante, mas quem define é o juiz. Então, seria melhor que a própria lei dissesse: há responsabilidade objetiva por ofensa a normas desta lei de sigilo de dados pessoais, de banco de dados pessoais. Então, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a atenção dos senhores, renovo meu respeito à Defensoria e falo também aqui do meu orgulho de ter sido Procuradora do Estado, uma carreira riquíssima, como eu sei, que é também a Defensoria Pública, que tem uma finalidade nobre. E eu também fui uma defensora pública quando era estagiária, porque tive uma grande alegria de ter sido estagiária do Centro Acadêmico 11 de Agosto, do DJ, Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, onde prestei assistência judiciária, que foi riquíssima, e pude ver como é que é o direito vivo e como os assistidos sofrem, que além de não ter informação, ainda não tem dinheiro. Então,
vivi assistência judiciária e sei o quanto é importante, e no meu currículo está que eu também fui diretora da Associação Amigos do Departamento Jurídico do 11 de agosto. Eu cumprimento os senhores que fazem um trabalho tão relevante para todos. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez o professor Danilo, que não está mais, pela brilhante exposição, a professora Silmara Quinelato também pela brilhante exposição e pela participação, por ter aceitado o convite, estando aqui conosco, para que a gente pudesse debater e aprender e possa pesquisar e discutir mais esse tema tão candente aí, atualmente, de importância para o direito da personalidade, para o direito do consumidor e para a sociedade brasileira.